Então, vamos hoje falar de diodos semicondutores de potência, né? Parte 1 dessa aula, vou dividir em 3 partes. A parte 1 vamos falar dos tipos de diodo, das curvas características e também de datasheets. Eu vou pegar um exemplo de um datasheet para a gente poder explorar. Só para referenciar, né, a gente vai estar falando então do capítulo 2 do livro do Rashid, Eletrônica de Potência, né? E aqui é uma foto ilustrativa mostrando vários tipos de diodos. Então a gente tem conhecidos, LEDs, né, que são diodos emissores de luz. Temos diodos de sinal também, que são muito conhecidos em eletrônica básica, né? O diodo Zener, que serve como proteção. Né? Temos diodo a válvula, né, que é bem famoso também, diodo de contato, ponto de contato, né? É uma infinidade de topologias, né? Temos encapsulamentos diferentes, né? Mesmo encapsulamento transistor, né? Encapsulamento TO, e temos os diodos de potência. Os diodos de potência eles podem ser tipo chicote, tipo disco, né? Com rosca. Então, principalmente para conexões em série, é muito utilizado esse dispositivo tipo rosca, porque é muito fácil de usar a barra, que é a estrutura metálica de um, para poder conectar o outro em série, né? Esses também terminais facilitam a fixação desse diodo em barramentos, então em quadros, né, a gente pode fixar através disso. Então temos também diodos, né, comuns, né, muito utilizados. Quando a gente olha para a simbologia, existem, né, essa simbologia genérica, que é a mais conhecida para diodo, mas a gente pode ter várias outras, por exemplo, diodo Scott, diodo Shockley, né, diodo de corrente constante, diodo Zener, diodo emissor de luz. Então, cada diodo tem, né, uma característica que é representada na sua simbologia. Introduzindo então as principais funções do diodo, nós podemos destacar as chaves e retificadores, né, retificadores trifásicos, monofásicos, né, em roda livre, principalmente com aplicações com indutor, é muito importante ter um caminho para essa corrente fluir. O diodo de roda livre serve para fornecer esse caminho, né? Inversão de carga em capacitores, transferência de energia entre componentes e também isolação de tensão. E quando a gente pensa no tipo de materiais que são feitos os diodos, né, a maioria é feito de silício, né? E o silício monocristalino ele pode ser feito através de processos, né, em forno de zona de flutuação, onde é construído um talude, né, de silício, pode ter diâmetro de vários milímetros, né, em torno de 150 milímetros, e tendo alguns metros, né, de comprimento. Então, essa aqui é uma foto ilustrativa de um talude de silício, e poderia ser também de germânio, de arseneto de galho, né, mas o silício é o mais utilizado. E comparando o silício com o germânio, né, o silício ele é mais barato e menos sensível à temperatura. Então, a sensibilidade à temperatura é algo muito importante em eletrônica de potência. E o silício puro ele é chamado de semicondutor intrínseco. Então, ele não é nem um bom condutor, nem um bom isolante. Como que é possível trabalhar nessa resistividade, né, ou nessa capacidade do dispositivo passar corrente? Através da dopagem. Então, a resistividade e rigidez elétrica ela é muito elevada, então 200 kV por centímetro, né? E o processo de dopagem, para quem não tem noção, é em torno de um átomo de impureza para 1 milhão de átomos de silício. Então a impureza é bem pouco mesmo, comparado com a quantidade de átomos de silício. E no material, se ele for tipo N, né, se a gente quiser fazer uma dopagem tipo N, a gente pode utilizar fósforo, arsênio e antimônio. Aumenta o número de elétrons livres, né? Aumenta a condutividade, e se for fortemente dopado, é conhecido como N+. Então, o mais não tem a ver com positivo, né? Tem a ver com fortemente dopado. Se for tipo N, o tipo N+. Então, N+, é que você fez um material fortemente dopado. E se for uma dopagem tipo P, a gente pode usar o boro, o galho e o índio. Isso introduz lacunas, né, na estrutura cristalina. E se for fortemente dopado, é conhecido como P+. Um conceito muito interessante que eu até comentei na aula anterior foi a questão do carbeto de silício. Qual é a grande vantagem do carbeto de silício? É a banda proibida. A banda proibida é muito larga. Isso faz com que os elétrons precisem de até 3 vezes mais energia para atingir a camada de condução. Então, quando esse material esquenta, né, o que é esquentar? Ele está recebendo energia, né, térmica, né, está recebendo energia, os elétrons recebem essa energia. Então, quando ele esquenta demais, os elétrons podem pular
essa camada proibida, né, e o material perde suas propriedades. Como no material, né, de carbeto de silício essa banda é muito maior que o do silício, os elétrons precisam de muito mais energia, ou seja, o material pode trabalhar em temperaturas muito mais altas sem perder suas características elétricas. E suportam tensões e temperaturas muito elevadas, e comparando um silício com um carbeto de silício, o carbeto de silício pode ter até 10%, né, ou 1/10 da espessura do mesmo material de silício. Né? Então, um diodo de carbeto de silício ele usaria apenas 10% do material do que comparado, né, a um diodo de silício. Então, eles são mais rápidos e mais eficientes. Então, ainda são mais caros, mas a tecnologia está sendo desenvolvida. E aqui é um exemplo muito interessante que compara comparação da forma de onda, né, de dois diodos de roda livre. Né? Então, observe que quando vai desligar a chave, aqui o primeiro figura é um diodo de silício. Quando vai desligar, a corrente reversa que passa, ela chega aqui em torno de -8, -9 amperes, né? E tem um tempo até chegar em regime. E observe que para 127, para 161, para 201, então, à medida que a temperatura aumenta, essa área dessa curva aumenta. Logo, as perdas para desligar aumentam. Observe o mesmo gráfico quando a gente tem um diodo de carbeto de silício. Então, a gente observa que a perda é quase que inexistente. Ou a área aqui, né, necessária para poder bloquear é muito pouca. Logo, a eficiência desse processo é muito grande. E aqui é o mesmo acontecendo quando você está ligando. Então, quando você liga, né, então o dispositivo, a corrente estava em 0 e vai para um valor aqui de regime em torno de 6, 7 amperes. Observe que existe um transitório, né, e esse transitório também aumenta o pico com a temperatura. Quando a gente tem um carbeto de silício, observe que também tem um pico, né, tem um transitório, mas o pico é bem menor e, além disso, comparando uma temperatura de 167 graus com uma de 205 graus, observe que a variação foi mínima, mostrando que o material é bem comportado para aumento de temperatura. Aqui agora a gente vai falar um pouco sobre a simbologia, né, mais conhecida. Né? Então, o diodo de potência é um dispositivo de junção PN de dois terminais, então ele tem uma dopagem tipo P e uma dopagem tipo N, né, na mesma pastilha de silício. E a junção PN é normalmente formada por fusão, difusão ou crescimento epitaxial. Então, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre isso. Então, aqui é a estrutura básica, né, da junção PN, né, e aqui é a simbologia do diodo tradicional. Essa aqui é a equação do Shockley, né, que descreve justamente o que acontece com a corrente no diodo com a tensão. Então, observe que se tivermos com tensão positiva, estaremos na região diretamente polarizada. Se estivermos com tensão negativa, estaremos na região inversamente polarizada. Então, depois que a tensão está acima de um determinado valor, né, o diodo começa a conduzir. E na região reversa, na tensão negativa, ele bloqueia. Mas existe uma corrente. Essa corrente é conhecida como corrente de fuga. Então, essa corrente ela vai aumentando até que ela estraga o dispositivo quando ela chega na tensão de ruptura reversa. Então, o diodo geralmente ele vai ser, você vai comprar um diodo, ele vai ter uma tensão, né, 600 volts, 1200 volts. Então, você nunca vai trabalhar nessa região de ruptura reversa. Você vai trabalhar com uma certa margem, né? Então, essa equação descreve esse comportamento. E ela depende da tensão térmica, né? Então, ou seja, à medida que a temperatura aumenta, essa tensão térmica aumenta, e, consequentemente, a corrente de fuga também aumenta. E aqui é só para comparar uma curva, né, de um dispositivo real com um dispositivo ideal. Então, o dispositivo ideal, ele não tem queda de tensão na condução. Então, a gente fala que ele é dispositivo ideal. Além disso, ele não tem corrente de fuga. Então, se eu falar que o diodo não tem corrente de fuga, eu estou falando que ele é um diodo ideal. E aqui só uma pequena aproximação que pode ser utilizada para poder dividir, né, a corrente na região direta e a corrente na região reversa. Então, na polarização direta, né, a gente pode aproximar a corrente do diodo, como essa expressão aqui, e na região reversa, a corrente do diodo é a corrente de fuga, né, IS. Lembrando, né, que o dispositivo ele não desliga imediatamente, então quando ele está numa região que ele está conduzindo
uma determinada corrente e eu quero que ele pare de produzir, né? Por exemplo, se a tensão for negativa do diodo, né, for de positiva para negativa, essa corrente começa a reduzir. Só que ela não vai para zero instantaneamente. Ela vai até uma região chamada de corrente reversa máxima, e depois desse ponto que ela começa a reduzir até chegar a zero. Então toda essa região Q1 e Q2 são regiões de perdas, e elas são indesejáveis. Então aqui nós temos, até chegar no pico da corrente de reversa máxima, o tempo TA, e de TA até chegar nessa região aqui, onde a corrente atinge 25% do IRR, esse ponto aqui é o IRR. Tá? Então, quando a corrente chega a 20%, 25% do IRR, a gente considera que o tempo de recuperação reversa terminou. Observe que ele não terminou, continua mais um pouco. Mas aqui em 25% é considerado esse ponto que vai do pico até ele, chamado de TB. E o TRR, então, é a soma, né? É o tempo em que a corrente passa por zero, né? Condição de bloqueio, né? Condição de bloqueio, e o momento em que a corrente reversa atinge 25% da IRR. Então, isso é a soma dos dois tempos, né? TA e TB. Além disso, nós temos essa corrente reversa máxima, ela é dada, se a gente considerar essa inclinação aqui, né? do momento que passa em zero até chegar aqui, a gente pode aproximar isso aqui por uma reta. E essa reta que teria uma velocidade de queda DI/dt. Então, geralmente esse DI/dt é uma informação muito importante dada nos datasheets dos fabricantes. Então, um dispositivo que tem um DI/dt muito grande, ele cai muito rápido. Então, geralmente ele desliga mais rápido. Se ele tiver um DI/dt muito pequeno, ele vai cair muito lentamente e, lógico, desliga mais lentamente. E o IRR também, se você pegar no datasheet, pode ser que ele passe essa informação, né, do Q1 e do Q2. Então você tem o QRR, e sabendo o tempo de recuperação reversa, você pode calcular o IRR. E o último ponto que é falado, né, sobre diodos, né, a gente pode falar do fator de suavidade. Então o fator de suavidade é a relação entre o TB sobre o TA. Então se o fator de suavidade for igual a 1, quer dizer que o dispositivo gasta o mesmo tempo para chegar na corrente máxima reversa até chegar em zero. Então seria um triângulo, né, bem semelhante aqui. Caso for diferente de 1, tem que ser analisado se ele está ficando mais na região TA ou mais na região TB. E aqui mostra para a gente dois tipos de diodos. Então, um que seria uma recuperação chamada de suave, então observe que a corrente ela cai lentamente, e o outro que a corrente cai mais rápido, mas ela oscila muito. Então é chamado de recuperação abrupta. Então quando você vai comprar um dispositivo, né, você pode querer saber se a recuperação é suave ou abrupta. E agora entrando então, mais especificamente nos diodos de potência, né, então tem várias categorias. A gente pode destacar o diodo padrão, o diodo geral, o diodo de recuperação rápida e o diodo Scott. E aqui, como eu comentei anteriormente, tem vários formatos, né, de encapsulamento. Então, dependendo da aplicação, você vai querer. Esse aqui de perninha é muito comum em protoboard ou PCB, né? Mas esses outros aqui são mais para montagens industriais. Faixa de aplicação de 6.000 volts a 4.500 amperes, né? Então são os diodos padrão ou de uso geral. Então o tempo de recuperação reversa é 25 microsegundos. Então aparentemente você não tem noção se 25 microsegundos é muito ou pouco, então a gente tem que comparar com outras topologias para a gente saber se esse 25 microsegundos é muito ou é pouco. E ele geralmente ele é utilizado em máquinas de solda. E, né, na máquina de solda, o jeito construtivo dele são diodos de junção fundida. Então, por serem mais baratos e mais robustos. Então, lembrando que a máquina de solda é basicamente um curto-circuito que você aplica, né, para poder derreter um metal no outro, né? Então, usa esse tipo de diodo. Aqui nós vamos para diodo de recuperação rápida, né? Então agora o tempo já caiu muito. Agora é de 0,1 a 5 microsegundos. Então, só que você não tem com a corrente tão alta igual no anterior. Agora a corrente chega em torno de 1.100 amperes, né? E acima de 400 volts eles são feitos por difusão e abaixo de 400 volts por crescimento epitaxial. E um outro aqui bem interessante também, né, é o diodo Scott. Então são aplicações de 100 volts a 300 amperes. Então observe uma tensão bem mais baixa, né? Uma corrente também bem mais baixa. A queda de tensão dele é de meio a 1,2 volts. E o tempo de recuperação ele é de nanosegundos. Então é muito mais rápido que os anteriores.
O armazenamento de carga é reduzido através de uma barreira de potencial com o contato entre o material e um metal, né? Um metal e um semicondutor. Então, não existe a junção PN, né? Existe a junção metal-semicondutor. Então, uma das junções, né? O P ou N é substituído por um metal. Então, você não tem tempo de recombinação dos elétrons na hora de bloquear, né? E aplicações são fontes de alimentação, que geralmente precisam de baixa tensão de condução, só que a desvantagem é corrente de fuga bem maior, né? Então, a gente observa aqui um diodo Scott de 20 e 30 amperes, né? Menor não, né? O tamanho de uma moeda. Aí, né? E quando a gente fala do carbeto de silício, né, que a gente tem destacado aqui, é bem interessante analisar, né, por exemplo, o diodo Scott de carbeto de silício. Por exemplo, né, os diodos Scott de carbeto de silício fabricados pela Infineon, eles têm perda de potência ultra baixas e alta confiabilidade. Eles também têm algumas características, por exemplo, eles não possuem tempo de recuperação reversa. Então, né, aquela curva tem a parte abrupta, o suave, ele nem tem essa parte, ele é tão rápido que nem tem essa região, né? Então, o chaveamento ultra rápido e a temperatura não influi no chaveamento. Então, conforme comentei, o carbeto de silício tem essas vantagens. E agora, para finalizar a aula, eu vou falar um pouco de um datasheet de um componente. Então, eu escolhi aqui um datasheet do IDW100E60, né? Então, só de bater o olho aqui nesse número, eu já sei. 100 representa 100 amperes e 60 representa 600 volts. Então, se fosse aqui esse valor aqui, geralmente é a tensão e aqui é a corrente. Ok, então a gente sabe então que se for analisar aqui, um diodo tem 3 pernas. Estranho, né? Um diodo 3 pernas que só mostra 2. Na hora que você olha aqui no datasheet aqui, você observa que tem uma perna que é o anodo, a outra é o catodo e a outra é não conectada. Então, por que ela não está conectada e ela está aqui? Por que não corta essa perna? Porque geralmente pode ser utilizada para fixar o dispositivo numa placa. Então, tendo 3 pernas, fica mais estável na hora da fixação. Além disso, nós podemos ver várias coisas aqui. Por exemplo, ele é livre de chumbo, né? Então, em alguns países da Europa não permitem a entrada de eletrônicos com chumbo. Então, ele é livre de chumbo. Ele é muito rápido, né? É um chaveamento suave. Então, algumas características aqui. O encapsulamento dele é um TO247, né? Conforme pode ser visto aqui. E ele temperatura de junção máxima 175 graus. E a tensão direta durante a condução, se tiver a 25 graus Celsius, ele tem uma queda de tensão de 1,65 volts. Essa é a capa do datasheet. Vamos explorar outros pontos. Por exemplo, aqui são informações bem interessantes, que mostra que se tiver a temperatura do case a 25 graus Celsius, esse diodo pode ter uma corrente de até 150 amperes. Então, apesar dele ser de 100 amperes, se você garantir uma temperatura de 25 graus Celsius, ele pode chegar até 150 tranquilamente. Se ele for para 100 graus Celsius, ele é de 96 amperes. Então, por isso que é muito importante saber quanto vai esquentar seu dispositivo para saber a corrente máxima. Além disso, você pode passar nele, né, se for um surto de corrente direta não repetitivo, durante até 10 milissegundos, você pode passar até 400 amperes nele. Então, apesar dele ser de 100 amperes, você pode passar até 10 milissegundos, de forma não repetitiva, 400 amperes. Então, é muito importante pensar isso. O dispositivo ele não queima por causa de uma corrente alta, ele queima por causa da temperatura. Se ele esquentar muito, ele queima. Então, quando passa uma corrente muito alta, ele começa a esquentar. Se você não reduzir essa corrente, ele vai acabar queimando. E se for repetitivo, se você manter 25 graus Celsius no case, você pode chegar até 300 amperes repetitivamente. Ok? Além disso, aqui nós temos mais informações do datasheet, né? Então nós temos a parte, principalmente para projeto de dissipador, né? Então é importante saber qual que é a resistência térmica, junção case, né? Ou junção ambiente, né? Então também é dado aqui em 0,4 kelvin por watt e 40 kelvin por watt. Além disso, nós temos aqui, né, a queda de tensão, né? A queda de tensão direta, né? Se estiver passando 100 amperes nesse dispositivo e tiver 25 graus Celsius, a queda é de 1,65 volts. Okay? Então a queda aqui não influencia muito com o típico, né? Pode chegar até 2 volts. E a corrente reversa, né? A corrente reversa, se estiver bloqueando aqui 600 volts,
e a temperatura de junção tiver 25 graus Celsius, a corrente reversa é 40 microamperes, a corrente de fuga. Né? Observe a importância da temperatura. Se a temperatura aumentar para 175 graus, a corrente de fuga aumenta para 3.300 microamperes. Então, a corrente de fuga é muito dependente da temperatura, né? Que é aquele constante, né, VT que a gente viu no começo. Além disso, só para mostrar vários estudos de caso, aquela curva, né, se abrupta, né, qual que é o tempo de recuperação reversa. Se tiver a 25 graus, é 120 nanosegundos. Se tiver passando aqui, com a tensão reversa de 400 volts e uma corrente direta de 100 amperes. Okay? Caso essa temperatura seja de 125, o tempo de recuperação reversa aumenta para 168 nanosegundos. E caso essa temperatura aumente para 175, o tempo de recuperação reversa aumenta para 200 nanosegundos. Além disso, a carga armazenada, né, então também aumenta de 3,6 para 5,8 para 7,8. A corrente reversa máxima, né, passa de 49,5 amperes para 61 para 67. E por último, a derivada da corrente, né, em relação ao tempo, né, DIR-RDT, que é de 750, 705 e 650, ou seja, o dispositivo vai ficando mais lento à medida que a temperatura aumenta, por isso que o tempo de recuperação reversa também aumenta. Okay? Aqui são curvas, né, caso você não saiba qual temperatura vai operar, né, que geralmente dá só para alguns valores, né? Deu para, neste caso, 25, né, 125, 175. Mas se, por exemplo, seu dispositivo operar a, sei lá, 60 e poucos graus, então você pode ver qual é a potência dissipada. Então aqui já te dá uma informação bem mais genérica, né? A mesma coisa para a corrente direta, né? Então se a corrente direta, né, se tiver 125 graus, ele pode conduzir perto de 70, 80 amperes. Se você garantir uma temperatura mais baixa, em torno de 50 graus, ele pode conduzir até 135 aqui amperes, 140 amperes. Aqui também, para mostrar a queda de tensão, observe que a queda de tensão do dispositivo, muitas vezes as pessoas falam que a queda de tensão é 1 volt, 2 volts. Na verdade, depende do que? Da corrente. Então, se estiver passando 50 amperes, a queda é aqui a 175 graus Celsius, em torno de 1,25, 1,3 volts. Se estiver passando 200 amperes, a queda já vai para cima de 2 volts. Então, a queda de tensão do dispositivo é, meio que podemos dizer, proporcional à corrente que está passando. Ok? Mais informações aqui para ir finalizando. A derivada, né, da corrente em relação ao tempo. Né? Então, observe que à medida, né, que a temperatura aumenta, né, então vamos imaginar um caso aqui. Se pegarmos uma curva de 1000 amperes por microsegundo, então teria um tempo de recuperação reversa a 25 graus Celsius entre 100 e 150 nanosegundos. Caso tiver a 175 graus, esse tempo de recuperação reversa já aumenta para 200 nanosegundos. A mesma coisa a gente vai observar aqui o fenômeno do armazenamento de carga, né? O Q na região 1 e o Q na região 2. Aqui não tem necessidade também de a gente ficar explorando muito, é a mesma coisa, informação aqui, só que agora, em vez da derivada, nós estamos falando aqui da corrente. Então, para 25 graus Celsius e uma queda em DIDT, né, de 1000 amperes por microsegundo, a gente está falando aqui de 40 amperes de corrente reversa máxima. Se for 175, essa corrente reversa máxima aumenta para 65. Okay? E aqui também a parte térmica. Então, como podemos observar, esse aqui é um modelo que te dá um modelo chamado de Foster. Então, o modelo Foster ele é muito utilizado na parte do dissipador para analisar como é que a potência dissipada vai fluir e quanto que vai esquentar o dispositivo. Então, ele já deu aqui, né, vários parâmetros de R e tal, né? Então, você pode trabalhar diretamente com o modelo Foster, você pode usar essas informações e transformar em um modelo Calvert, que também é muito utilizado, né? Só que aí não é essa configuração que está aqui, RC paralelo. Ok? Então é isso. Agradeço a todos, né, por ter prestado atenção na aula aí. Um abraço.